Velho, a feira era bem diferente já da nossa aqui, né? O mercado ficava na beira do rio, de forma que os barcos que vinham do outro lado do rio, que já era Centro-Sé, era só atravessar o rio e já estava em Remanso, eles traziam os produtos também de lá, que vendiam na feira, era, às vezes no próprio porto. Você comprava um peixe ali na rampa, né? O cara encostava o barco com o peixe e a gente já adquiria, já comprava o peixe. Hoje é diferente já. Você vai se comprar lá dentro do mercado, tem as bancas, etc. Naturalmente que até a parte de higiene melhorou muito nessa parte, né? Vinham também as mangas. Manga era do Severo Rocha, era que tinha o maior pomar de manga na região. Ele tinha mais de 40 espécies de manga. Era o lazer dele. Então ele tinha espécie de manga, ele trazia, ele arranjava. Era assim um passeio. As pessoas que vinham aqui iam lá na roça do seu Severo Rocha para conhecer, degustar as mangas, né? Seu Severo, ele era muito curioso, então ele tinha uns parentes no Rio de Janeiro, e ele ia, que mangas que ele não tinha aqui, ele ia trazer os caroços para plantar aqui. Era muito rica os terrenos. Você tem uma ideia, aonde essa chácara dele tinha muita areia, mas areia, aquela areia fininha, ali, mas embaixo era base. Ele não tinha problema. Uma vez sozinho na vida, que o rio enchia no final do ano, o rio enchia, molhava aquelas terras ali, quando baixava, plantava o ano todo dia. E tinha as outras coisas. A questão que um parente, o Esmeraldo, todo dia ele ia para o mercado. Todo dia ele trazia a abóbora, a batata, o girumu, a mandioca. Na época das pinhas, tem muita pinha. Na época das mangas, ele tinha muita manga também, porque do pé de manga. Então, era uma pessoa que, com a idade que ele chegou aqui, ele deve ter chegado aqui com 70 anos, né? Ele não tinha mais essas esperanças de... Não, ele estava acomodado a vidinha dele naquela redoma e pronto, ele estava satisfeito. Tem a minha casa boa, nós plantávamos no lameiro, no iote, a gente tinha muita coisa. Nós catar feijão e bater 20 sacos de feijão. A barca vinha para pegar lá na minha casa. Quem era meu marido vender. Ele tinha um paquete tão grande, enchia de abóbora, melancia, girimum. Ele é quem fazia, ia lá também. Eu nunca fui, não. O seu Beto Soeira, onde as embarcações encostavam. O seu Beto Soeira, e o povo do Angigalo, tinha vender beiju, tinha muita tapioca, tinha caju, tinha cadumapinha. Meu marido não estava criação, ia vender. Eu ficava em casa. Dia de sábado assim eu gostava de ir. A Ave Maria Joana fazia mingau, tão quentinho, todo mundo comprava. Umas fazia broa, outras fazia bolo de milho. Eu mesmo fazia bolo de milho. Vim fazer, depois achei bom, entendeu? Eu não gastava com de comer, fazia era juntar. Remanso nunca teve assim um dia como outra cidade, a feira. Aqui ela é diária, né? Esse princípio era lá no Remanso Velho e aqui continuou, não é? Todo dia o pessoal vinha. Então o que é que acontecia? Vinha o pessoal da ilha que trazia abóbora, trazia algumas verduras, melancia, etc. Isso aqui no tempo próprio. E vinha também o pessoal da Caatinga, que vinha com leite. Do Marco mesmo vinha muito,
era uma tradição, né? O Marco sempre foi um bom fornecedor de leite para a cidade, né? E às vezes vinha até de barco, quando chovia muito, porque o terreno era arenoso. Tinha uma parte aqui que era arenosa. Então o pessoal vinha no barco. Tinha o senhor Antônio Leiteiro, que era conhecido. Né? Também vinha notícias das pessoas que vinham da Lapa, né, dessas localidades de Juazeiro, traziam as notícias, porque na verdade não tinha o correio para com essas correspondências, e trazia e entregava a seus donos essa correspondência. Você já sabia que ali vinha algo para te entregar, e aí você estava lá para receber. Não tinha negócio de televisão, de geladeira, mas tinha encomendas em envelopes para passar para você, e você tinha acesso a pegar esse envelope, a ler e saber a notícia de um parente seu, de outra pessoa que morasse fora. E ficava sabendo dos acontecimentos, né? De alguém que vinha da Caatinga, como choveu lá, fulano casou e coisa, o outro. As notícias eram o ponto que circulava as notícias da região, era na feira. A feira logo não tinha emissora de rádio, essas coisas, etc. Então, era na bocona, né? As lembranças são boas lembranças, porque apesar de vivermos num espaço geográfico muito assim, distante da capital, nós tínhamos uma vida de liberdade, uma vida de expectativas, né? A gente tinha o sossego, a gente tinha mensalmente aquela coisa de buscar fortalecer, deixar viva a nossa cultura popular, que lamentavelmente, em nome desse progresso duvidoso que a SESC nos colocou, que o governo na época nos colocou, a nossa cultura morreu por afogamento. Então uma tristeza maior está aí. A vida tranquila, não tem esse agitamento, não tem essa preocupação de tanto ou levantar cedo, ou acordar cedo, esse compromisso de comércio. E não chamava de comércio, naquela época chamava armazém. E a diferença é muito grande do mercado do Rio para o Novo, porque no Rimaço Velho ficava próximo à margem do Rio São Francisco. Logo você estava vendo. E tudo aquilo aí era fruto do plantio, da lavoura, a verdura, tudo era plantio dos moradores da cidade que não vinha de outras regiões, de Petrolina, de Juazeiro. Então, era alimentos sadios, era colhido ali, as pessoas traziam embalaios, não tinham vergonha, e era colocado, não era dessas mesas de cimento, era de madeira. Então, era uma convivência muito bonita, muito harmoniosa e tranquila, que as pessoas tinham liberdade de andar, sair, dormiam até tarde na calçada, bronzeando. Então as pessoas tinham essa dimensão diferente do que é aqui, que às vezes o seu vizinho não lhe dá bom dia, o seu vizinho não lhe conhece. E na questão do mercado, as pessoas tinham liberdade de colocar a terra no chão, e ali tinha peixe, milho, abóbora, batata. Na época não tinha tanto esse tipo de cenoura, beterraba como tem hoje, por causa da tecnologia, do avanço do plantio, mas também tinha. E as mulheres não tinham vergonha de trazer da roça, da ilha, aqueles balaios cheios de melancia, cheios de abóbora, cheios de milho. Nós nos alimentávamos de alimentos da agricultura familiar, nada de agrotóxico. A gente ia para a feira, ao mercado municipal, comprar os alimentos sadios. Né? Então, a saudade imensa disso, porque a gente observava que muita gente vinha do interior, vinha da aldeia, município de Centro-Sé, Limoeiro, tinha um cajueiro, era uma produção de manga muito grande. A gente comia
tudo da agricultura familiar e nada da agricultura irrigada. Aí veio o paradoxo com a agricultura irrigada, porque além do progresso do dinheiro, da produção rápida, do dinheiro fácil, de muito dinheiro para os agricultores, a gente tem de contrapartida o alto índice de câncer da agricultura irrigada. E olha, a gente faz uma autoanálise na vida que nós tínhamos da feira livre para a feira de agora, é que na saúde era muito raro se perceber, apesar da medicina não ter essa relevância tão grande que tem hoje, mas não se sabia o alto índice de câncer como nós temos hoje. O progresso veio e não deixou essa doença terrível para a gente, por causa da agricultura familiar, ou irrigada, né? Irrigada com alto índice de agrotóxicos, né? Como empreendedora não foi muito fácil, né? Desde muito pequenininha, eu cresci ouvindo os meus pais falando que era importante a gente aprender qualquer tipo de profissão que fosse, né, para a gente trabalhar para si mesmo. E eu cresci vendo os meus pais trabalharem também como feirante. Minha mãe era feirante, trabalhava na feirinha do mercado vendendo roupas usadas. Meu pai era feirante e trabalhava na feira vendendo quebra-queixo, um doce muito conhecido na cidade. E também ele trabalhava, né, nas ruas vendendo doce. Aí, então, eu cresci vendo os meus pais trabalhando e meu pai, principalmente, sempre incentivava eu e os meus irmãos, né, a focar em estudar e futuramente trabalhar para si. Então, a minha mãe, na verdade, ela sempre foi vendedora e eu acredito que eu também entro nessa lei junto com ela, né? Porque, assim, a feira mesmo, a gente tem aqui um histórico, assim, de uns 10 anos, mais ou menos, né? Que a gente vinha trabalhando antigamente com o Sazop e tal. E aí foi modificando, né? Agora, quanto à relação dela ser feirante, né? Eu digo mais ambulante porque mudou muito de lugar. Hoje a gente tá com essa feira, né? Mas ela sempre teve as barracas delas, vendendo os lanches dela e eu acompanhando, né? Na parte artesanal, eu faço o artesanato desde os 15. Mas comecei a colocar em prática depois que eu vim pra feira. Já tem bem uns 3 a 4 anos que eu tô. A gente começou a pular na praça, que era no meio da rua. A gente começou uma vez por mês, depois passou a 15 dias, aí depois passou a toda semana. Aí esse ano que a gente já veio ter esse espaço aqui. Hoje ficou bem mais melhor que a gente acolá ficava no sol, na chuva. E aqui ficou, quando tinham todos, nos começos tinha, depois venceu a licitação, a gente ficou no sol. E na chuva, e depois passou para cá, ficou uma beleza. Só falta os clientes que estão fracos. Ela é muito rotativa, né? Porque vem pessoas de outras cidades, de outras localidades. Então, assim, a gente vê algumas pessoas com bastante frequência, mas muda bastante. Então, aqui, por Remanso ser uma cidade assim, pequena, né? O emprego ele fica um pouco mais complicado, né? Eu escolhi estar, né, na feira porque me ajuda em relação ao financeiro, né? Que ainda está caminhando aí, mas também pela questão de eu ter assim, né, uma acessibilidade maior, né? Com o cuidado com os meus filhos, com a minha família, né? Não foi fácil, sempre foi muito difícil. Né, trabalhei muito para outras pessoas e lá fui aprendendo, mas sempre com o foco, né, de futuramente montar algo para mim. No começo foi muito difícil porque logo tive um relacionamento bem abusivo, onde por um bom tempo eu tive que parar de sonhar e eu achava que não ia ser possível. Só que, como Deus é muito bom e a gente que tem fé, a gente não desiste, né? Com o tempo eu fui vendo que sonhar não era impossível.
E aí eu batalhei muito e dei o primeiro passo, onde eu comecei, né, montar a nordestina, pegando alguma coisa de casa, geladeira de casa, o fogão de casa, fui juntando tudo, consegui montar a nordestina e hoje a gente já tem 3 anos de nordestina. Agora, recentemente, acho que vai fazer 4 meses, né? Desde que fizeram aqui o mercado turístico, que foi uma bênção em nossa vida, né? Não só na minha, mas eu acredito que em todos que estão aqui. E foi um espaço maravilhoso, né? Que permitiu a gente crescer ainda mais. Eu já tinha a nordestina, eu montei um pontinho na minha casa mesmo, só que como minha casa fica bem distante do centro, ficava mais difícil o acesso da população. Então, quando eu mudei aqui para o mercado turístico, se transformou em uma coisa maior, coisas que eu ainda nem acreditava que ia estar acontecendo na minha vida, está acontecendo agora, né? Que muitas pessoas vêm de fora, muitos turistas, e eles passam aqui, vêm conhecer a nordestina, e quando eu vejo que não, o povo já estão falando da nordestina em São Paulo, Salvador, e aí vai crescendo. O mercado vem trazendo, né, informações, mantendo cultura, mantendo tradições, né? Aqui a gente fala um pouco, sempre quando as pessoas vêm aqui a gente fala um pouco da nossa cidade, como começou, que o mercado é novo. E aqui também vem dando oportunidade para a gente, né, estar mais perto da população e das pessoas que vêm de fora. Então acredito que aqui foi uma bênção. Nossa, então, gente, é até complicado falar porque toda vez eu choro. Mas é muito bom. Eu, além de proprietária, eu sou a cozinheira. Então, assim, eu fico muito atrás lá da divisória que a gente tem aqui na Nordestina. Eu fico lá atrás, que é a nossa cozinha. E aí, geralmente, meu esposo, outra pessoa está atendendo. E aí, quando o pessoal vai passando, eu sempre coloco uma bandeja de quebra-queixo em cima do balcão. Aí o pessoal, quando vem comprar o quebra-queixo, eles não só compram, mas eles sempre contam uma história. Então, assim, aí eles falam, nossa, é o quebra-queixo daquele senhorzinho que vendia? Ah, chora, menino, que seu pai dá dinheiro. Aí outros contam apelido que meu pai, né, falava com elas. Então, assim, outros dizem, nossa, agora eu lembrei da minha infância, comendo esse quebra-queixo. Então, assim, toda vez que o pessoal vem comprar, que conta um relato que aconteceu, que conheceram meu pai, como foi a história dele, aí eu fico lá do outro lado chorando. Eu não sei nem se eu consigo, mas é muito bom, gente, é prazeroso. Em se falando de saúde, em se falando de epidemiologia, a gente vai consumir o natural, dando ênfase à agricultura familiar, que ela foi deixada de lado, né? Ela foi deixada de lado com esse progresso da SESC, da própria Juazeiro, que era a cidade mais antiga do que a nossa, aquela coisa toda, e a gente passaria a diminuir os casos de câncer, vamos dizer assim, porque se plantássemos e colhêssemos e se comêssemos na comida natural, isso é da agricultura familiar, a redução dos casos de câncer nós teríamos com certeza. Eu acho, né, que é importante manter, para as novas gerações que vêm, ter o conhecimento, né, da nossa feira, da nossa cultura, manter as tradições da sua família, sem falar, né, que ajuda a gente a manter a renda de vários familiares, né? Isso ajuda a manter a renda. Então, assim, a visão que eu tenho é de cada vez mais os feirantes terem oportunidade de crescimento, para a gente ter mais diversidade de produtos, para a feira estar crescendo e para a gente estar mostrando, né, os nossos produtos e as nossas coisas, não só para o pessoal de Remanso, mas também para o pessoal de fora.